Ok, então, voltando aqui só, deixa eu colocar aqui. Na última aula, onde a gente terminou. E, bom, eu não vou... Na verdade, a gente vai manipular isso, então, spin é um exemplo, como eu falei, um exemplo de momento angular, ok? Mas em mecânica quântica, ele é um pouquinho diferente. A gente tem um formalismo, ou pelo menos um formalismo, né, que é diferente. A gente não vai falar não tem uma função espacial, né? Então, para descrever as autofunções, particularmente do momento angular de spin. E a gente vai usar mais essa notação U de ket, okay? Que a gente pode usar também, né? Então, eu usei aqui para essa notação de ket, que é um estado, né? Com os números quânticos que caracterizam essa função. Então, aqui o momento angular orbital e aqui o momento magnético, ok? Correspondendo, e aqui para o spin. Então, a gente pode usar ket, mas para o spin, particularmente o spin meio, que é o que a gente vai mais usar, o do elétron. Então, a gente vai usar o ket ou o spinor, ok? Porque a gente não usa os harmônicos esféricos, por exemplo, ok? Que a gente pode usar harmônicos esféricos, que são funções, ok? Das variáveis angulares, ok? Mas aqui a gente não pode usar. E particularmente aqui uma partícula, ok? Você está estudando uma partícula num dado problema, então essa partícula ela tem energia, ok? Ela interage, ok? Através de uma energia potencial, ok? Com outro corpo, mas ela pode ter várias, ok? Momentos angulares, números L particularmente, né? Esse número quântico, enquanto que o spin, ela tem um spin que permanece o mesmo, não é? Então, o elétron, que é o que a gente vai mais estudar aqui, então tem spin meio, então tem dois, ok? Tem dois estados aqui, spin é meio, ms vai de menos s a mais s, então de menos meio mais um dá meio, então são somente dois estados, ok? S igual a meio, ok? Então, quando a gente aplica S ao quadrado aqui, então vai ter H cortado, S mais 1, ok? E vai ser, para o elétron, vai ser sempre isso, ok? Mas aí o MS, ele pode ser up, como a gente fala, spin up, spin down, ok? Que é mais meio ou menos meio, ok? Então, tem dois estados de spin para o elétron e a gente aproveita. Por que é interessante também esse spin meio? Então, é um modelo que a gente usa também para outros tipos de problemas, onde o formalismo finalmente é o mesmo, ou seja, você tem dois estados, ok? E então a gente pode usar esse mesmo formalismo. Então, duas autofunções, ok? Como eu falei, up and down, então esse aqui é um número quântico ms, ok? Mais meio, menos meio. E aí, quando você pega o estado geral de uma partícula, de spin meio, um elétron, por exemplo, então ele tem, você descreve ele com um spinor, né, que eu chamei de Ki. Eu descrevo ele dessa maneira, e a gente pode escrever isso como um A. Então, é uma combinação linear de dois spinores, que é Ki mais e Ki menos, ok? Com Ki mais, que é 1, 0, ok? Ok? Ou seja, que equivale ao ket meio-meio, e Ki menos, que é 0, 1, ok? Que é, por definição, esse ket meio menos meio, ok? Então, é A vezes esse spinor mais B vezes esse spinor. Então, é álgebra, ok? Então, a gente aplica S ao quadrado aqui mais, ok? Então, você vai ter 3 quartos de H cortado, que mais ou menos, inclusive, né? Assim, mas aí o vetor, eu posso juntar tudo isso aqui dizendo que, ok? A gente tem S ao quadrado aplicado ao spinor que mais esse autovalor, ok? A gente pode também... E aí eu fiz a mesma coisa para aqui menos, mas, bom, eu posso
condensar assim, né? Agora, o SZ, o que a gente tem é que quando você aplica, ok? SZ é a direção que a gente escolheu, ok? Para ser. Então, SZ, que mais vai ser meio de H cortado, que mais, e SZ vai ser menos meio, ok? Então, aqui. Nesse Ok? caso, o que ele é um autovetor, né? É isso, né? É Basicamente. exatamente. Uhum. Então, você tem ele com número, ok? Quântico mais meio, ok? E aí, quando você usa, um autovetor, são os dois autovetores, exatamente, de SZ, aqui você aplica esses operadores, qualquer um dos dois, operador elevador, o rebaixador, mais o elevador, menos o rebaixador, para o ket SMS, então você vai H cortado, S mais um, menos M, M mais um, menos um, ok? S, ok? Mais ou menos um, ok? Isso aqui é o que a gente já viu. Eu não sei se a gente viu, está numa lista que a gente fez isso aqui com L mais ou menos. Mas isso é o tipo de coisa que vocês podem colocar no seu formulário, né? Então, formulário, por favor, enviem com um pouquinho de antecedência para a prova anterior. Eu não tive tempo de olhar ali. O que é isso? A de Lucas, particularmente, ok? Então, vocês enviam, então, essa aqui, como cada, ok? Aplicação de... Vocês não precisam escrever S e L, não sei o quê, ok? É suficiente, mas, bom, vocês fazem o que quiserem, ok? Então... Ô, professora, só um instante aí. Volta só um instante aí atrás, no que você estava mostrando mais? agora há pouco. Sobe um pouquinho. Sobe. Aí, para aí. Quando você aplica... Desce. Ah. Eita, foi muito. Desce um pouquinho. Desce. Isso, S mais menos. Certo. Quando você aplica S mais menos, né, o operador S mais menos, no cat SMS, né, você obtém isso com uma autofunção, com uma soma de M dentro, é? O cat ele é Não somado é, mais ou menos um não é uma dentro? autofunção, ó, veja aqui, você, é como, Desculpa, um autovetor. mas não é um autovetor. Aqui você tem MS e aqui você tem M mais ou menos. SMS não é um autovetor? Não, SMS não é um autovetor? não. Não, porque se quando você aplica, é um autovetor, mas não de S mais menos, né? Ah, entendi. Ele muda também Aqui o você vê que vetor. seria, se fosse aqui, SM, mas não é, ok? S é mais ou menos um. Se você aplicar o S mais, você vai ter aqui S é mais um. Você lembra que esse número quântico que você, quando você sobe a escada, então é mais um quando você aplica, né? O SZ. Mas aí, não sei se é um exercício, eu vou ver se tem isso aqui como exercício, porque eu não me lembro de ter demonstrado esse aqui para L. Mas é a mesma coisa para L mais ou menos, que você aplica a um L, ML, ok? Ok, então eu vou procurar esse aqui, ok? Enviar, mas não é um autovetor, ok? Certo, entendi. Entendeu? Ele... Tá. Tem uma sujeirinha aqui que eu não consigo tirar, como se fosse um de vocês que... Engraçado isso. Enfim. É na minha tela. Vocês estão vendo essa sujeirinha? Estamos sim, professora. Eu não consigo tirar. Que coisa estranha. No way. Ok, bom. Ok. Então... Ok, então a gente... Mas quem fica entrando e saindo aqui? Ok, então, bom, tem algumas... se você aplicar S mais aqui mais, obviamente vai dar zero, e também se você aplicar S menos aqui menos, ok? Aquela história que você não pode... Você só tem esses dois valores. Da mesma maneira que a gente mostrou para a escada com o número
quântico orbital, né? No mesmo L, ok? Quando a gente mudou o M de menos L para mais L, a gente tem que, se você aplicar L mais a L, ok? Que é o valor máximo de M, vai ser igual a zero, né? E aí, se você aplicar L menos a L menos L, vai ser igual a zero também, tá certo? Ok? Esse L aqui é ML, ok? Você tem L, ML, ok? Aí você tem que ML, ele varia de menos L a mais L, ok? Então, esse aqui é o valor máximo de ML. Então, você não pode mais aplicar, você não pode mais subir, né? Aí você vai ter zero. E aqui é o número mínimo, ok? Quando ML é igual a menos L é quando é mínimo. Esse aqui é ML. E esse aqui é ML, ok? ML min, ML max, ok? Então, se você aplicar L mais AS, é zero. Se você aplicar L menos AS, porque você não pode mais descer, você não pode subir, ok? São os extremos, ok? Ok. A definição, sim. Ah, será que a gente demonstra aqui? A definição de S mais menos é a mesma que a gente fez para L, ok? Então, a gente escreve Sx em função de S mais menos, ok? E aí, com isso, a gente vai pegar um estado qualquer, ok? Então, se a gente pegar um estado de spin, ok? Que é definido pelo spinor Q, que é AB, ok? Quer dizer que é A vezes Q mais B Q menos, ok? Então, a gente vai agora aplicar um operador, ok? A esse estado. Então, você vai fazer... aplicar S ao quadrado aqui. Então, você vai colocar na frente a sua matriz, ok? Representando a... E aí, ela é quadrada, ok? Então, você vai representar ela como uma matriz. Essa aqui é a matriz representando S ao quadrado. E aqui é aquele spinor, ok? Então, vai ser igual a AA mais BB, ok? E aqui CA mais DB, ok? E aí, você sabe quanto vale, né? Você sabe que se você aplicar S ao quadrado aqui mais, você vai obter essa aqui, ok? Então, você vai ter... isso permite, ou seja, você já sabe o número, então você já permite saber. Se você tiver A, se em vez de A fosse 1, então você já sabe, né, que vai dar 3/4 de H cortado aqui. Então, com isso, você define A, ok? Então, ok, bom, estou um pouquinho, não sei se eu boto uma página branca para fazer isso. Ok. Eu vou fechar e vou reabrir para ver se fica essa sujeira. Não entendi. Vou fechar a página. Saiu. Ok. Foi embora. Ok, então vamos lá. Não sei se vocês estão entendendo. Eu tenho aqui que eu tenho A, B, C, D, vezes essa aqui a matriz, ok? Representando S ao quadrado, ok? Onde S ao quadrado é igual a Sx ao quadrado mais Sy ao quadrado mais Sz ao quadrado. E aqui é o estado que você, ok? Seu estado AB, ok? Então, vai ser AA mais BB. E aqui vai ser CA mais DB. Ok? Aí você conhece A e B, por exemplo. Então, A e B são conhecidos. Agora você quer saber quais são A, B, C e D. Ok? Então, você sabe que se você aplicar essa matriz ABCD ao spinor 1, 0, ok? Você vai ter
A, e aqui você vai ter, então, A mais B, C, ok? Mais zero, ok? E aí, você sabe que esse aqui é S ao quadrado aplicado. Esse daqui é que mais, né? Que mais? O S ao quadrado meio, por exemplo. Ah, é aqui mais, né? E aí, você sabe quanto é? Você sabe que é S mais 1. Vou colocar o H cortado antes. Cuidado, aqui é ao quadrado, né? É um momento angular ao quadrado. Que mais, né? Ok? Então, você sabe. E aí, deixa eu ver aqui se eu já coloquei 3/4, ok? Como a gente está com os π meio, porque só tem esses dois estados, então é igual 3/4 de H cortado 15 meio, ok? Então, isso implica que A é igual a... Sim, que meio é 1 e 0, né? Então, é igual... Bom, enfim, você dá para ver. Então, A é igual a 3/4 de H cortado ao quadrado, ok? E B é igual a 0, ok? Então, não é B, é C, desculpa. C. Ok? A é igual a isso e C é igual a isso. C é igual a 0. Aí você faz a mesma coisa para o spinor. O spinor que menos 0,1, então vai ser igual a B. E aqui C vezes 0 mais D, então vai ser BD aqui. E você sabe que é igual a menos... Não, é igual também. 3/4 de H cortado 0,1, ok? Então, isso implica que B igual a 3/4. Não, B igual a 0. D igual a 3/4 ok? Então, a matriz representando S ao quadrado, ok? Deixa eu ver se recapitulei embaixo. Então, vai ser 3/4 de H cortado ao quadrado, 1, 0, 0, 1, ok? E aí você faz isso, o que é importante isso aqui, ok? A gente vai ver as matrizes de Pauli, ok? E é muito prático, eu acho, quando você consegue resolver um problema. Com spin meio é muito... As matrizes são 2x2, então a gente... Bom, eu gosto de manipular a matriz 2x2, é simples, né? Então, você pode fazer a mesma maneira quando você conhece como S mais se aplica, ok? Então, quando você vai aplicar S mais a um spin AB, ok? Então, você vai fazer ABCD. Agora, ABCD são diferentes, obviamente, que é para S mais, ok? AB. E aí, você vai aplicar essa aqui, ok? Essa matriz que você não conhece, você vai aplicar para um ket que você conhece, né? Então, a gente deve ter aqui S mais. Onde é que a gente escreveu as propriedades de S mais? Aqui. Aí, S mais, você sabe, ok? S mais, ok? Você aplica aqui menos, você vai ter H cortado aqui menos. S menos aplicado aqui mais, você vai ter esse aqui. Então, você aplica para os dois e aí você determina A, B, C e D, ok? E aí você encontra como resultado, vou fechar aqui. Você encontra o resultado, que é o seguinte: S mais é igual a isso, S menos é igual a isso aqui. Essa aqui também vocês podem colocar nos formulários, ok? E você pode fazer a mesma coisa para X, porque você conhece, você pode escrever SX em função de S mais e S menos, é o que foi feito aqui, né? Uma vez que a gente deduziu, ok? Definiu S mais e menos assim, SX mais ou menos e SY. Então, você pode escrever SX em função de S mais e S menos, Y também. E aí você vai aparecer que as matrizes de Pauli, ok? Elas são complexas, né? SY, você vai aparecer I aqui menos I, ok? Então, essas aqui são as matrizes de Pauli.
E isso que eu sim me lembro verificar, mas que no GRIF uma está errada, eu acho. Não me lembro qual. Deixa eu ver, eu posso até abrir aqui o livro. Eu acho que ele recapitula as matrizes de Pauli. Não, já é como... Onde é que eu vi essas matrizes? Enfim. Ah, sim, estão aqui. Pronto. Aqui, sim. As matrizes de Pauli, na verdade, são sigma, desculpe. Eu vou colocar corretamente aqui. É sigma. As matrizes de Pauli não é S, é sigma. Qual é a diferença? Aqui você tem somente essa... É uma matriz reduzida, ok? Não tem as constantes de dimensão de momento angular na frente. Deixa eu ver aqui. Ok? Então, essas aqui não são as matrizes de Pauli, ok? As matrizes de Pauli, na verdade, são essas, ok? Ok? Isso. Mas tem essas constantes na frente, H cortado sobre 2, ok? E aí, se a gente olhar SX0110, 0110, 0 menos I0, 0 menos I0, 10. Não, está correto aqui. Tem um lugar onde estava errado. Talvez seja outra edição do GRIF. Então, pronto, esqueçam o que eu falei. Mas tenham cuidado com isso. Ou então eu também estou errado. Ok. Bom, isso aqui é um resumo do que a gente fez, rodou. Aqui uma revisão de álgebra linear, ok? Mas então a gente vai fazer exercício, você vai. Ok? Observáveis, ok? Então, as matriz adjunta ou transposta hermiciana, então, é com aquela adaga, de uma certa maneira, ok? Então, o que é, quando você tem uma matriz a matriz é A1, em geral, o primeiro índice é o da linha, né? E o segundo é o da coluna. Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, enésima coluna, ok? Aí você faz as transpostas, você vai inverter, então essa linha aqui, você vai colocar ela aqui, ok? Essa linha aqui. A segunda linha vai virar a segunda coluna, etc, etc. Aí a conjugada, simplesmente o conjugado, ok? Você, elemento por elemento, você vai pegar os elementos conjugados de cada elemento de matriz, ok? E aí você tem que a matriz adjunta, ok? Ela é a matriz transposta conjugada, ok? E aí uma matriz quadrada é hermiciana, ou autoadjunta, se ela é igual à sua transposta hermiciana, ok? Então, as observáveis, ok? Elas são representadas por operadores hermicianos, ok? Então, por um operador desse tipo, que quando você calcula, ok? Você tem essa sua matriz, então vamos dizer que essa matriz é de um operador hermitiano, ok? Então, quando você vai calcular a matriz adjunta, ok? Você vai fazer isso aqui, conjugado, transposta, ok? E aí você vai ter que ela vai ser igual a A, ok? Ou seja, hermitiana aqui, você tem que... ok? E aí as observáveis, ok? São representadas por operadores hermicianos, ok? Observáveis, se você pode medir, né? Então, a gente pode mostrar que SX, SY, SZ, que são hermicianos, enquanto que S mais e S menos não são, ok? Então, vocês podem verificar isso aqui. E aí, resposta de quê? Tem uma pergunta aqui? Eu não vi. Enfim, ok. Então, eu vou passar então para as perguntas. Resposta não tem pergunta. Então, eu vou passar aqui para essa parte,
onde a gente tem os problemas do Griffith, ok? Então, de uma certa maneira, vocês podem fazer essa, ok? Eu posso colocar para vocês fizerem esse problema, ok? Ou seja, de mostrar, ok? De construir as matrizes desses operadores SX, SY, SZ para uma partícula de spin 1. Ah, não, a gente não fez. Essa aqui é para spin 1, ok? Então, quantos autoestados de Z, etc., ok? Aí você tem que fazer isso aqui. Ok? Aí você segue exatamente. Então, é um bom exemplo, porque você faz exatamente o que a gente fez para o spin meio. Então, se você tem uma partícula de spin 1, ok? Então, você diz que S é igual a 1. Então, você vai ter ms, que vai ir de menos 1 a mais 1, ok? Vai ter menos 1 mais 1, 0, mais 1, ok? Então, vai ter três três números quânticos ms, e aí você tem que determinar, então você vai ter SZ, ok? SZ, ok? Como que ele age no espaço? Então, sobre aqui, S igual a 1, e aqui ms, ok? Igual a menos 1, ok? É menos 1, o 0, mais 1, então você vai ter 3 aqui, você tem que fazer a mesma coisa para S mais, ou seja, tudo que a gente fez com o meio, se eu vou fazer, acho que eu vou colocar, esse mesmo ainda, várias páginas, eu fiz, ainda, ok, valor médio, acho que não é 4,28, inclusive é antes, né? Para o spinor, esse spinor, então é aqui, AB, né? Então, a gente quer calcular o valor esperado de SX, ok? De SY, ok? E aí, tem que verificar no final, ok? Que o valor esperado de SX ao quadrado mais de SY ao quadrado mais esse é igual ao valor esperado de S ao quadrado, ok? Ou seja, o valor esperado, ok? Da soma é igual à soma dos valores esperados, ok? Ok. Isso é para a gente resolver agora, professor? Ou você vai passar direto e depois a gente vai fazer isso numa lista? Como é que vai ser Eu isso? acho que é bom vocês fizerem isso como lista. Eu vou pular. Eu queria ver mais uma partícula que pode ser... Pronto, essa daqui a gente pode fazer, apesar que pode ser uma lista também. Mas aqui é o tipo de problema que eu coloco porque esse aqui é um problema prático. Então, você tem um elétron, ok? E aí a gente volta ao átomo de hidrogênio, ok? Então, esse elétron, ele ocupa agora, o que a gente vai fazer é que a gente tem as autofunções que a gente viu, né? O átomo de hidrogênio, então a gente viu As que radiais, né? As autofunções radiais aí, no caso. radiais e angulares, ok? Ok? Então, você tem que esse estado, que é psi de... eu vou colocar R, ok? É igual. Então, é igual a R 2, 1. Na verdade, tem um coeficiente na frente, eu não vou colocar aqui, vou chamar de A, ok? R2, 1, Y1, 0, que mais, ok? Mais um coeficiente aqui, que é 2/3, ok? Que é um coeficiente de normalização, ok? B, R2, 1, ok? Y1, 1, que, ok? Então, na verdade, você tem a parte... Então, essas aqui são as constantes de normalização, ok? Aqui, que a gente obtém fazendo... Você sabe que cada uma é normalizado independentemente. Então, aqui a gente tem a parte... Então, essa aqui é R, N, L.
aqui é y LM, e aqui é que mais o que, aqui é menos, ok? Então, por exemplo, se você, a primeira pergunta é se você mede, ok, o quadrado do momento angular L ao quadrado, quais são os valores que você pode ter e qual é a probabilidade de cada, ok? Então, esse é o problema típico, mas esse é o problema que você tem quando você tem um problema, ok? Você quer medir, então, o que é que o seu sistema, ok? No caso aqui, um elétron do átomo de hidrogênio, o que é que ele pode falar para você? Então, é o que caracteriza tudo. Você pode querer saber desse elétron, é o seu estado psi de R de T, ok? Então, você vai medir com L, você pode medir L ao quadrado, você pode medir S ao quadrado, LX, LZ, você pode medir, ok? Tudo que você quiser, toda a informação, ok? O valor esperado da sua posição, o valor, tudo, ok? Então, é por isso que o importante é chegar aqui, tá certo? Então, você tem muitas perguntas que são de formalismo, mas que eu acho que é bom fazer, ok? Então, vocês vão fazer como lista, porque ajuda a perder o medo também, né, do formalismo, ou seja, é muito simples, mas tem que fazer, ou seja, você não sabe fazer um murozinho para ser o jardim que você quer botar, então você vai botar, ok, cimento, o tijolo, e uma vez que você fez, então você não tem mais medo, entenderam? Então, é simples, mas é um pouco trabalhoso, vamos dizer. Então, por exemplo, se eu aplicar esse L2 aqui, acho que não preciso fazer. Se eu aplicar esse L2 a essa função aqui, ok? Vai ser igual a... Aí eu vou ok. Eu vou recolocar o R2. Por exemplo, o L2, ele não vai se aplicar aqui a... Assim, tem A. Você tem... ok, eu vou colocar aqui A aqui mais, ok? Essa aqui não vai se aplicar ao momento de spin, ok? Tudo isso aqui é o estado de spin, tá certo? Então, você vai ter aqui R2, 1, ok? Y1, 0, ok? Mais B, desculpa, aqui é, ok? Você vai aplicar aqui menos, ok? E aqui você vai aplicar L, ok? A parte que está relacionada com o momento angular orbital. E aqui é ok? Então, aqui é simples. Qual é o momento angular orbital? A gente pode Professora, sim. só um instante. Se em vez de L, ele tivesse falado S ao quadrado, então seria o contrário, né? Isso. Seria S, seria Sim. aplicado ao que Você vai mais e ao ter que menos, né? isso, você vai ter A, R, Y, ok? R, 2, 2, 1, 1, 1, 0. 0. E aí você vai aplicar S ao quadrado aqui, mais, ok? Mais B, aqui não tem o L. B, R, 2, 1, Y, 1, 1. S ao quadrado, ok? Que Aplicado menos. aqui menos, exatamente, ok? Entendi. O operador, ele seleciona o que ele aplica. Isso, ele não... Ele não se aplica a todos os Não. termos aí, né? A todos os termos. Porque você tem autovetor e autofunção nessa história aí, né? Só que... pronto. Aqui você tem os autovetores de que mais e que menos são autovetores de S. S ao quadrado, né? S. Certo. E de SZ. Enquanto esse daqui são os autovetores e autofunções de L ao quadrado. Né? Na verdade, é esse aqui, ok? Então, se aplica, na verdade, ok? Então, aqui é simplificado, a gente vê que aqui a gente tem qual é o momento angular aqui? L igual a... LL mais 1, não é? Não, mas quanto vale L para esse...
tem várias. Ok. O que você vai poder... Não, mas o valor desse número quântico, desculpa. Ah, tá. T'as laissé ton truc? Ça merdé, le câble, il est pourri. Le câble de quoi? C'est ce câble-là, il Ah est bon? pourri, il est brûlé. et tout. On verra après. Ok. Ok, na verdade, aqui eu posso até colocar esse R2. Aqui é L ao quadrado, Y, ok? Então, a gente tem um estado onde você, ó, veja, aqui você tem RNL, YLM, ok? Então, a gente só tem estados aqui com L igual a 1, né? Ok, então, bom, Ô, essa... professora, você fez uma correção aí no L, RL, Y aí. O R2, por ser radial, não se aplica o L quadrado, é isso? É R, aqui é 2, 1, e aí a gente tem o L ao quadrado, né? Ó, quais são quando você aplica L2, deixa eu ver se foi aqui, não foi Isso aqui foi a aula do outro dia. Deixa eu voltar aqui, né? Espero que eu tenha essa aqui, autofunções. Pronto. O que a gente chamou aqui de FLM, ok? São, na verdade, uma vez... Você lembra? Essa parte aqui, quando a gente estudou, essa aqui não é o átomo de hidrogênio, é o momento angular, ok? Na semana passada, a gente trabalhou esse momento angular, ok? Então, a gente viu essa parte aqui, então, num dado valor de L, então, a gente diz que tinha, é bom voltar aqui, que a gente tinha essas autofunções que são comuns a L ao quadrado e a LZ, só que elas não têm o mesmo autovalor, obviamente, né? Ok? E aí, uma vez que a gente achou, pelo método aqui algébrico, a gente achou isso, na verdade, que são os autovalores, está certo? E aí, depois, a gente foi procurar as autofunções, ok? Então, as autofunções, elas são comuns, a gente escreveu. Inclusive, aqui a gente escreveu usou L mais e L menos a partir de uma descrição cartesiana, vamos dizer, né? Que a gente diz que era Lx mais ou menos I, Ly. E aí, quando a gente foi procurar as autofunções, a gente voltou para as coordenadas esféricas, ok? Porque a gente tem um potencial, bom, aqui não é nem um potencial, ok? Mas é uma simetria esférica que vai interessar a gente, ok? Então, a gente escreve o L em coordenadas esféricas, blá, blá, blá. A gente escreve aqui o que a gente sabe dessa função quando a gente aplica L ao quadrado ou LZ, ok? Então, como a gente sabe dizer qual é o L, ok? Em coordenadas esféricas, ok? Então, a gente escreve L, Lx, Ly é tudo. E aí, obtém equações, ok? E a gente vê que, ok? Reconhece que são as autofunções, ok? Que uma vez, na verdade, normalizadas, são, na verdade, ok? Você vê aqui que a gente mudou a notação, não é mais FLM, mas são os harmônicos esféricos, ok? Que são funções normalizadas, ok? Certo. Certo, todo mundo? Então, você vê que a gente tem... Então, isso daqui a gente viu do átomo de hidrogênio, ok? Átomo de hidrogênio. A gente não falou de momento angular de hidrogênio, ok? E aí, quando a gente falou de momento angular, então, a gente procurou essas autofunções e viu que eram esses harmônicos esféricos, ok? São os mesmos, ok? E aí, o que eram esses harmônicos esféricos, ok? Eram autofunções, ok? Do hamiltoniano, ok? Então, a gente tem essas funções comuns, que então você aplica. Deixa eu ver aqui. Ok? Se você
Bom, aqui tem a parte radial, né? Ok? Pô, está escrito aqui. Fui eu que escrevi isso aqui? Foi. L ao quadrado, o psi de R θ φ, o que eu escrevi lá para o exemplo que a gente está fazendo, você aplica L ao quadrado à função, que é das coordenadas e do tempo, né? Então, vai ser igual a R, essa aqui é a função radial, ok? E aí você aplica L ao quadrado a esse harmônico esférico, tá certo? Com esse autovalor. Certo, Ok, certo. então, eu que comecei mal, desculpa. Aqui eu comecei mal porque eu não coloquei, mas o L se aplica aqui aos harmônicos esféricos. Então, é muito simples, é tudo, ok? Não tem interferência. Então, você tem Vou aqui... fazer outra pergunta, professor. A questão do tempo aí, ela vai ser independente, né? Ele vai ser independente, o L não vai se aplicar, porque o termo temporal não aparece nessa função aí, né? Não, porque aqui o termo temporal, aqui, quando você vai ter, aqui, você tem um dado, normalmente a gente vai colocar que é no tempo t igual a zero, blá, 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 ok? Mas aqui é Certo. só Não vai aparecer aquelas exponenciais com E com a elevado a energia, menos exatamente. I, E, tal, tananá, tananá. Exatamente. Vai evoluir como, então essa aqui é a parte realmente da evolução devido a, quer dizer, que obedece à equação de Schrödinger, né? O hamiltoniano. Ok. Então, está muito simples. A gente vai aplicar L ao quadrado aqui. Então, se a gente mede, então esquece esse estado aqui. Você vai medir L ao quadrado sobre um sistema, tá certo? Então, quais são os valores que você pode ter? Você pode ter os valores, os autovalores das autofunções, ok? Que eventualmente estão nesse seu estado, tá certo? Por exemplo, se esse estado psi de R θ φ, ok? Ou seja, é que ele aqui eu não vou botar o tempo porque eu não, ok? Vou botar aqui psi de R, ok? Se esse psi de R θ φ é igual a R 2, 1, Y, 1, ok? Eu vou botar só 1 por enquanto, ok? Ok? Eu não tenho, a gente não se... Bom, eu posso botar um spin, não tem importância, ok? Então, quando eu vou aplicar aqui, ou seja, essa aqui é uma... Se eu aplicar L ao quadrado a Y1, 1 vai ser igual a quê? Isso, L é igual a quanto? Igual a 1, ok? Esse é HM aí, no caso vai ser H cortado M, né? H cortado 1, não é isso? Vai ser H cortado, basicamente, não é isso? Aqui é Ao H quadrado. cortado, L, Ao quadrado, L mais certo. 1, ok? Y1, ok? Ele é um autovetor, ok? E aí você bota o valor de L, tá certo? Não esqueça aqui que é H cortado ao quadrado, ok? 2H cortado ao quadrado nesse caso, então. Sim, sim, ok, é L. Então, L é 1, 1 mais 1 é 2. Foi o que você falou, né? Tá certo, desculpa. 2H cortado, ok. Então, é a mesma coisa. Como L é quadrado, ao quadrado não vai se aplicar ao resto, então seria isso, tá? Então, só que aqui a gente tem 2, ok? Não é um estado. Você tem S e você tem S. Entretanto, eu não tenho aqui. Então, aqui eu tenho quais são os autovalores que posso encontrar? Somente isso, né? 2H cortado ao quadrado, tá certo? Autovalor. Ô, professora, mas a gente tem aí a raiz de 1/3 e o R21 junto, né? E o que mais? Quando você for calcular, por exemplo, a probabilidade desse autoestado, esses outros termos não vão influenciar no resultado? Não, mas Você só aí, faz o cálculo para a raiz de 1/3? ok. Na verdade, eu coloquei aqui sim, mas não é igual a esse aqui, tá certo? O que você tem aqui, você tem uma soma, ok? Aí tem os termos, obviamente, porque tem que ser normalizado, ok? Ok? Se fosse só isso aqui, se eu fosse... Mas aqui, por exemplo, agora, se eu disser que se psi de R θ φ
é igual a R2, Y11, ok, sei lá, aqui mais, eu não sei se eu posso inventar tudo assim, né? Tipo, R20, Y00, que menos. O mais também, ok? Não importa. O que eu quero chamar sua atenção aqui é que aqui L é igual a 1, ok? Então, aplicando L ao quadrado a essa parte aqui, eu só posso encontrar 2h cortado ao quadrado, ok? Com uma certa probabilidade que a gente vai calcular, ok? Mas, por enquanto, eu estou falando de quais são os valores que eu posso, what values might you get, ok? Por enquanto, sem falar de probabilidade. Então, eu posso obter 2h cortado? Certo, Posso, entendi. ok? E aqui, eu tenho L igual a 0, ok? Então, seria 0, né? Então, se eu tivesse alguma coisa desse tipo, quais são os dois valores que eu posso encontrar? Então, medindo L ao quadrado, eu posso encontrar, ok? Eu posso encontrar L, então, 2h cortado ao quadrado, probabilidade a gente vai calcular, ok? Blá, blá, blá. E a gente pode encontrar 0 com outra probabilidade. E, obviamente, que a soma probabilidade 1, probabilidade 2, e proba 1 mais proba 2, mais proba 2, é igual a... 2H cortado. Não, é igual a 1. Aqui é probabilidade. Probabilidade. Esse aqui é o valor que você pode encontrar com probabilidade 1. Esse aqui é outro valor que você pode encontrar com probabilidade. A gente vai calcular, não calculou ainda, ok? Estou na primeira parte da solução aqui. Quais são os valores que você pode encontrar? Ah, Okay? você concluiu que é 1 porque é 50% para cada um, né? Não sei. Aí é isso que você tem que ver, porque vai depender dos coeficientes que estão aqui na frente. O que você tem que entender é que você constrói um estado psi de R aqui, aí você pega um pouquinho desse Ah, não, é daqui, 100%. Um é que é 100%, né? é A probabilidade 1 mais a 100%, probabilidade 2 dá 100%. isso, Você não sabe qual é a distribuição, mas ela é 100%. Entendi é o que você está falando 100%, agora. ok? Então, você tem que Ah, agora você vai entendi. encontrar alguma coisa, e aí você diz todas as possibilidades, então, quando você soma elas, mesmo se você tem 10 ou 20, a soma deve dar 100%. Isso. Entendeu? Ok, então vamos lá. Certo. Tá feito aqui. Então, só reescrevendo aqui, que você tem os números quânticos, né? R, N igual a 2, L igual a 1, coeficiente, aqui L igual a 1, aqui S igual a meio, MS igual a meio, é isso que quer dizer isso aqui. É bom escrever isso aqui. Aqui você tem L igual a 1, M igual a 0, aqui L igual a 1, M igual a 0. Então, esse aqui é um problema bastante simples, ok? Quais são os possíveis, quando você vai aplicar L2 a esse sistema, que você vai aplicar então aqui, vai depender do valor de L, ok? Então, quais são os possíveis valores de L? 1 e 0. Onde é que tem L igual a 0 aqui? No meu exemplo aqui, Ah, só tem um. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Tá ok? certo, tá Aqui certo. Só era tem 1 e assim, 1. 1 ok? e 1. Mas Tá não certo, é tá isso certo. e também não é isso, tá certo? Tá certo, é 1 e 1 ali. Ok? Então, você vê 1 e aqui, 1. L Porque aqui igual a L é 1, L 1 e igual a L 1, igual a L 1. igual a 1, ok? Então, você vai obter, ok? A gente mede L ao quadrado, ok? Os harmônicos esféricos y10 e y11, ok? Tem número de momento angular L igual a 1, ok? Então, só poderemos medir o autovalor correspondente a esse número de momento angular, tá certo? Então, vai ser L ao quadrado, ok? Então, só para lembrar aqui a expressão. Então, você vai ter, se você aplicar a esse primeiro, ok? Harmônico que tem, né? Tem um 0 e um 1, e 2H cortado. Então, você vai medir esse valor aqui para, ok? Uma medida de L ao quadrado vai levar a esse valor com probabilidade de 100%, porque você só tem ele, ok? Entendi. Entendeu? Ok. Aí, a gente quer saber agora a mesma coisa para a componente Z do momento angular orbital, LZ. Se você aplicar LZ, de novo, L só vai se aplicar, ok? Então, vou aplicar LZ a meu psi, ok? Então, vai ser igual
R2, ok? Aí eu vou ter aqui esse coeficiente, raiz de 3, ok? Aqui mais, ok? E aí vou ter LZ, Y0, ok? Mais raiz de 2 terços, L, LZ, Y1. ok? Não estou vendo aqui, eu acho que não tem problema, porque eles comutam, né? Ok? Então, essa aqui, você vai... Aí vai ser um pouquinho diferente, né? Então, quais são, primeira coisa, quais são os valores que a gente pode obter? Então, lembrando que LZ aplicado a YLM, ok? Vai ser igual ao quê? A gente sabe que LM é um autovetor, né? Mas qual é o autovalor aqui? Vai ser MH cortado, não é isso? Então, no caso, os valores de M agora, né? É, exatamente. Aí são diferentes. Dessa vez a gente vai ter um pouquinho mais de... Vai ser mais interessante, né? Então, lembrando aqui de novo, eu estou insistindo porque sempre vejo, né? Aqui você tem um momento angular, ok? Unidade de momento angular é h cortado, ok? Então, não tem quadrado, mas quando é a ao quadrado, tem que ter h cortado ao quadrado, ok? Então, m, h cortado, e vezes esse aqui. Então, quais são os valores que a gente pode medir? Podemos medir. Então, aplicando o LZ a essa função, né, a esse estado, podemos medir. Então, quais são os valores que a gente tem? Aqui, m igual a 0 e aqui m igual a 1, ok? Então, a gente pode medir o valor 0 o H cortado, 0, né? ok? E o valor 1, h cortado, ok? E aí, a gente vai calcular as probabilidades, ok? No anterior, a probabilidade era de 100%, porque não variava, né? Porque se eu tinha... É, exatamente, porque você Não tudo tinha você variação pode... de... Qualquer valor que saía era aquele valor. Era 2H... Você pode fazer isso aqui 10 vezes, 1000 vezes, você sempre vai ter esse valor de 2h cortado ao quadrado. Então, você vai medir isso com certeza, ok? Da mesma maneira que uma vez que você fez essa medida aqui, ok? Então, você pode obter 0, ok? Vamos calcular aqui é o mesmo ainda, 55, ok? Então, quais são as probabilidades, ok? Então, vocês têm os coeficientes aqui. Então, você tem as probabilidades são o C nessa aqui é C, chama ele de C1, e esse aqui de C0, se quiser, e esse aqui de C1, ok? Então, você vai ter uma probabilidade de 1/3, ok? De encontrar o valor m igual a 0, ok? E 2/3 de encontrar o m igual a 1, ok? E depois a gente faz para x, deixa eu ver aqui. Minha página vai até aqui, ok? Ok? Ok, ok. Ô, professora, essa questão do cálculo da probabilidade, a regra geral é aquela integral do psi quadrado, né? dr. Mas aí você pode fazer, então, P de m igual a 0, por exemplo, ok? Então, você vai calcular a... Deixa eu ver aqui. Eu estou perguntando isso porque eu estou preocupado com esses outros números que estão aparecendo aí. Esse R21, por exemplo, ele não vai afetar esse número da probabilidade? Que números? Para esse cálculo da integral? Não, de jeito nenhum. Porque como é que você calculou esse... Pronto, vamos lá aqui. Estou falando que R21 é uma função que aparece ali no processo. E quando você fizer a integral, ela vai estar envolvida também, né? Que a integral Sim, é mas tripla. todas elas já são, ok. Quando a gente calculou
as autofunções, ok? Do hamiltoniano, a gente chamou, então, Ah, foi elas são normalizadas, né? elas são Ou seja, vai dar 1. normalizadas, ok? A integral para elas tem que dar Inclusive, 1, né? a gente não normaliza, a gente normaliza ela separadamente, ok? E aí, quando você vai multiplicar, na lista que eu passei, que vocês têm que entregar até hoje, eu acho que deve ter exercícios assim, onde você tem que construir, eu não passei nada, sim, sobre átomo de hidrogênio eu passei. Então, você tem o YLM, ok? E aí você calcula o R e NL, né? Você faz. Depois a gente usa as tabelas, mas os primeiros é bom fazer à mão assim. Então você faz o Sim, primeiro você N igual a você 1, passou L uns igual a, cálculos desses, sim. ok? Zero, ok? Aí você calcula. E aí tudo isso que você encontra. Então você tem aquela constante A0, né? Que é nessa função radial aqui, ok? Ela vai ser uma função. Eu não me lembro exatamente como é, Sim, mas eu que confundi aqui, professor, eu entendi. Quando ok? você faz o cálculo da integral para a Tem alguma probabilidade, coisa que é V de ρ aqui, ok? E nessa daqui você vai ter um coeficiente a zero, que não é uma constante. Aí você vai ser a constante de normalização, porque sempre, ok? Para colocar aqui, a R21, quando você fizer na integral, ela vai dar 1. Ela não vai afetar o resultado. Ela vai ser 1 multiplicando o resto aí, né? É basicamente isso. aqui Assim você tem. como o Y01. Sim, tudo isso. Essa aqui, o que a gente chama de O único harmônico termo que vai esférico, sobreviver nessa história aí é o raiz de 1/3. Na verdade, de 1/3, né? Porque é ao quadrado. isso. Ou seja, você tem o peso disso tudo, mas se você fizer, ok? A integral, ok? Você quer calcular o módulo ao quadrado de psi de r de t, ok? De psi de r. Bom, não sei qual o tempo aqui que tem, ok? Então, você vai ter psi, ok? Psi, ok? D3R, ok? Aí você vai ter integral de zero ao infinito de r ao quadrado dr, e aí você vai ter a parte... Certo. R21, RNL, né? ok? Vezes Uhum. integral de 0 a 2π, o φ, né? O 0 a π do dθ, então seno de θ, dθ, e aí você tem, bem, ok? Integral de 0 a 2π, ok? De dφ, e aí você tem aqui o seu... Aqui a gente separou em dois, né? Eu não me lembro como que a gente chamou eles, mas na verdade a integral aqui era a exponencial de I2φ, e essa a gente chamou como de θ de... Ok. Mas vou usar aqui YLN, tá certo? Então, esse aqui é 1, ok? E esse aqui é 1, tá bom? Certo, certo. Eu entendi, professora. E aqui a mesma coisa para o spin, ok? S ao quadrado. Então, se você aplicar S ao quadrado aqui mais, você vai ter o quê? Você vai ter 3/4 de H cortado ao quadrado, que mais, ok? Eu vou botar aqui que mais e que menos, ok? Então, quais são os valores que você pode obter aqui? É uma partícula, é um elétron, é uma partícula de spin S igual, S 3/4 aqui é porque S igual a meio, tá certo? Ok? Então é mais meio e menos meio ali que você pode obter, né? Não. É S ao quadrado que a gente está medindo aqui, né? Ah, certo. Certo. Então, 3/4 de H ao quadrado. H cortado ao quadrado. ok?
Entendi. Porque não vai ter variação, né? Vai ser sempre esse valor, né? Para S ao quadrado. Aqui é, porque é uma partícula de spin definido, ok? De spin meio. Aqui é simples porque, como eu falei, L é igual a 1, então a gente obteve o mesmo resultado para L ao quadrado, que também só tinha um valor possível. Mas a gente poderia ter também uma combinação aqui, como eu coloquei aqui, que se tivesse também um L diferente, a gente, ok? O L ao quadrado, a gente teria dois valores. Mas o estado de spin, para um spin meio, quer dizer, qualquer seja o spin, ok? Spin 1, spin meio, spin 3 meio, isso tudo. Como o S é definido, ok? Aí você só tem uma possibilidade, ok? Se a partícula tem spin meio, você vai medir o autovalor correspondente, que é 3/4 de h cortado ao quadrado, tá certo? Agora, quando você aplica S menos, então vai ser mais ou menos h cortado sobre 2, né? Então, aqui você tem duas possibilidades, mais h cortado Certo. sobre 2, com probabilidade porque depois se eu posso, porque eu não escrevi aqui com a integral e tudo. Vou adicionar aqui, quando eu mandar para você, a gente vai calcular com a integral. Mas aqui é 1/3, ok. E aqui desculpa, aqui é SZ, né? Tá, entendi, certo. E a soma dos dois, ou seja, essa aqui é a soma é o C, o seu x mais aqui, ok? A propriedade é C mais ao quadrado, C mais é igual, ok? 1/3, o seu C menos, ok? É igual a 2/3. Ok. Eu não desenvolvi muito aqui, só quis ver. Ok. Então, isso é o problema que a gente, se, por exemplo, a gente pode fazer outro problema, mas que você, deixa eu ver aqui, adicionar uma página. Se eu tenho, ok, uma mistura, a gente fez isso somente com a energia, inicialmente, né? A primeira parte, que correspondia à primeira prova, a gente tinha uma função, ok, que era de x, ok, e de t igual a 0, por exemplo, ok, que era um certo coeficiente a φ1, ok, não me lembro como é que a gente colocava isso, mais b φ2, mais c φ5, ok, blá, 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 onde a gente tinha aqui h φ1, ok? Certo. Ok? Aí a gente tinha aqui filma. Então, se a gente perguntasse se eu medir a energia, ok? Essencialmente, a gente mediu a energia, mas podia perguntar também se eu medir o momento, se eu medir qualquer coisa, ok? Então, se eu medir aqui a energia, ok? Eu vou fazer, sobre esse sistema, eu vou medir a energia. Ok? Então, ele tem várias, ok? Então, quais são as possibilidades? Eu posso medir E1, ok? Com probabilidade. Módulo de A ao quadrado. Eu posso medir E2, ok? Com módulo de B ao quadrado. E aqui eu vou colocar só isso, ok? E aqui eu posso medir E3, não posso, né? Porque não tem termo, ok? Não tem autofunção desse E3, então E5 com probabilidade. E aí a gente tem que módulo de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como é a soma das probabilidades, essa aqui deve ser igual a 1, ok? Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente tiver um psi
R tout à fait, ok? Que é A, RNL, Y, LM, que mais ou menos, ok? Mais B, R, vou ter uma combinação, ok? Uma superposição linear de N', ok? Y, L', N', que mais, ok? Mais blá, 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 ok? Então, você pode calcular, você sabe que SL ao quadrado vai se aplicar o quê? Vai se aplicar a YLM, e aqui também, obviamente. LZ. Então, tudo que você tem que fazer para responder a essas perguntas, ok? Também vai ser ela aqui, ok? É ver quais são os valores desses números. Lembrar que esse aqui é uma autofunção do... eu vou... Ok. Então, L ao quadrado vai se aplicar isso aqui, LZ, ok? Também. Então, você vê quais são os valores, então você vai poder medir. Se tiver, é só esses dois, pronto. E aí a gente tem L diferente de L', ok? Então, quais são os valores de L' que a gente vai poder? Essa aqui a gente já fez, ok? Então, a gente vai poder medir valores. Esse daqui, ou seja, vai ser H cortado, L mais 1, ok? Aí depende do valor com probabilidade, módulo de A ao quadrado, ok? E também você vai poder medir H cortado, L' mais 1, ok? Probabilidade, módulo de B ao quadrado. LZ, o que você vai poder medir? Então, você vai poder medir M, H cortado, ok? E você vai poder medir M', H cortado, ok? Com probabilidade. Tá certo? E aí tem mais um. Tá ok? Aqui não botei números, mas eu acho que não tem dificuldade, ok? Ok? Porque Certo, ele entendi. se aplica, ok? E aí a gente vai ver agora, se você procurar a energia aqui, medir a energia. Se você calcula aqui a energia. Quais são os valores que você pode... Onde está a energia? Você lembra que a energia, ela só depende de N, ok? E aqui vamos dizer... De fato, é EN, né? N. A energia só depende de N, ok? Enquanto você está nesse negócio aqui, ok? Aí você vai ter... Ou seja, os estados degenerados, né? N. Então, você vai poder medir N com probabilidade. O N' com probabilidade. Ok? Essa medição de energia, você não tem como saber em qual estado ela está relacionada, né? Se for, no caso, acima de N igual a 1, né? Acima de N igual a 1, você não vai saber com qual... Porque tem várias... É degenerado, né? Acima de N igual a 1, ela é degenerada, né? Exatamente, porque ela é degenerada. Para N igual a 1, você tem que L é igual a 0, M é igual a 0, então aqui é tranquilo, né? Mas se você tem N que é superior a 1, então você tem a degenerescência. Mas o estado, se você medir a energia, ok? Você só vai poder medir essa ou essa, se N for diferente de N', ok? Se eles são iguais, então você só vai medir um dos dois, ok? Certo. Então, o que é isso? Você tem uma construção, você constrói, ok? Um estado da partícula, ok? Ela pode estar numa superposição de estados, ok? Mas quando você mede, ela não vai, você não vai ver. Como é que você pode ver?
se você tem um sistema, ok? Sei lá, um átomo. E aí você faz... Quando a gente diz que você faz uma medida, então você vai medir, por exemplo, quando tem várias possibilidades, ok? Se n é diferente de n', ok? Então, você vai medir n com uma certa probabilidade, mas você sabe que esse sistema, uma vez que você mediu, ele vai ficar com essa energia, tá certo? Então, colapsou. Aí, se você, o que é essa história de probabilidade? É que você tem um número grande de sistemas que são preparados no mesmo estado, e aí, em cada um deles, ok, você vai fazer essa medição. Então, às vezes, você vai medir n, e às vezes você vai medir n. Então, se você tem que fazer um número grande de medida para encontrar que você vai medir S com uma probabilidade assim, ok? Ou seja, você tem que, se você fizer um número, sei lá, 100 medidas, então você vai obter isso aqui sobre 100 e esse aqui sobre 100, ok? Então, é assim que você tem essas probabilidades. Uma vez que você mediu, nesse sistema você mediu, aí ele não volta nessa superposição, ok? Você colapsa o estado. Tá bom? Certo. E aí, como você faz? Na verdade, isso, alguns, ok? Se você colocar, porque esse aqui é o hamiltoniano, qual é esse hamiltoniano que a gente resolveu, por exemplo, para cá, ok? É o hamiltoniano que você tem a energia cinética mais uma energia potencial que é aquele 1 sobre R, né? O potencial de Coulomb mais o potencial repulsivo, ok? O efetivo, certo? Mas, na verdade, a gente escreveu que o hamiltoniano é meio de mv ao quadrado mais v de R, ok? Então, quais são você chega aqui às energias, ok? É N, que só depende de N. E aí você tem uma degenerescência, ok? Degenerescência, ok? L, M, N, ok? Então, na verdade, você vai ter... Como é que você vai levantar essa degenerescência? Se você tem um estado, ok? Então, esse aqui só depende de N, mas o estado correspondente, eu posso escrever ele como um ket, por exemplo. Então, eu vou ter o número quântico principal, eu vou ter o número L, eu vou ter o número ML, eu vou ter o spin, eu vou ter MS, ok? Então, esse aqui é um estado, ok? Que eu posso representar S como, ok? Então, esse aqui, você tem um número, ok? E aí, quando você vai, como é que você vai levantar a degenerescência? Quando você for colocar algum termo de interação, ok? Que vai envolver esses outros números quânticos. E particularmente com o campo magnético, por exemplo, você vai envolver esses números quânticos M, ok? Então, não sei se alguém vai apresentar o efeito Zeeman, ok? E aí você, quando passa, você tem um efeito aqui que passa a depender, ok? De M, dos autovalores, ok? Então, você vai levantar a degenerescência, porque para esses valores diferentes, porque você vai ter valores diferentes. Então, por exemplo, uma turma que eu conheço bem, eu não trabalho com hidrogênio, então é uma molécula simples, mas é um hidrogenoide, que é o césio, ok? Eu vou falar dele porque eu conheço bem a notação espectroscópica, e ela é simples porque você tem um elétron, ok? Um elétron ativo, porque os alcalinos são os elétrons da primeira coluna da tabela periódica, né? Ou seja, é um gás perfeito, um gás, um átomo cheio, né? Um átomo, como é que se chama? Hélio, não, hélio é um pouquinho. É Chico. Xenônio, essas coisas, e aí eles têm camadas fechadas, ok? Então eles não interagem muito, eles são satisfeitos com os elétrons que têm, e aí você adiciona um elétron, ok?
bom, um próton, na verdade, ok, no núcleo. E aí você vai ter um elétron na camada externa, ok? Esse elétron, ele está, ok? Então, ele é muito ativo, ok? Então, são os alcalinos, essa é a primeira coluna da tabela periódica. Então, a gente tem, por exemplo, para uma transição que eu uso, ok? É transição, então você tem. Vou explicar um pouquinho para vocês. Então, você tem aqui N igual elas são fechadas antes. Então, o fundamental vai ser quando você não faz nada com ele. Então, você tem N igual a 6, ok? E você tem L igual a... O fundamental é 6S meio. Então, é L igual a 0, ok? E aí você tem... esse aqui quer dizer que L igual a 0. E esse aqui quer dizer que esse aqui é o spin desse elétron, né? Não, na verdade é J. Você vê que... Então, a gente adiciona... E tem uma parte no Griffith, se alguém quiser fazer, né, como apresentação, é a adição de momentos angulares. É muito importante na mecânica quântica, ok? Então, na verdade, você vai ter uma interação de spin-órbita, ok? Então, pronto. Quando você tem o primeiro termo no átomo de Césio, ok? Então, você tem seus níveis, né, que você bonitinho, e aí você resolveu com esse elétron, então você resolve um pouquinho como você faz para o átomo de hidrogênio, só que você tem uma blindagem do núcleo pelas camadas de elétrons, né, as camadas fechadas, e aí você vai colocar o primeiro termo de interação que não seja o que já está previsto. Então, você vai ter um primeiro que vai ser uma interação, aí você vai ter um número, um novo momento angular que vai aparecer, que é a soma do seu momento angular orbital com o momento angular de spin. Ok? Eles vão interagir, tá bom? E aí, com isso, você vai levantar a degenerescência, ok? Na verdade, aqui ela já está levantada, né? E aqui vou ter, ou seja, você tem a estrutura, você tem a estrutura, o que a gente chama de estrutura fina. Ok? Então, você vai ter dois valores de J. Você vai ter S é igual a meio, não tem como, tá certo? Mas o L, ok? Ele tem L igual a 0, não tem nada para fazer, né? Se L igual a 0, J... você vê que eu preciso rever isso aqui, porque eu vou, inclusive, parar